Alguém aí consegue inserir a gravação? Iniciar? Eu cheguei a inserir, não sei se eu consegui. Pronto, começou a gravar, Comecei, João. professora. Ah, começou, Felipe? Então A tá bom, muito Mônica obrigado. conseguiu. Então, Nós não conseguimos, Mônica. João. Aluno sabe tudo. Então tá, então eu quero novamente saudar todos, né? Principalmente a professora Marisa, o Cauê, representante do IPOG, a professora Tatiana, todos os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo e dos demais cursos. Convidei alunos da Engenharia Civil, da Biologia, acredito que tenhamos aqui alunos de outros cursos também. E nessa conversa de hoje à noite, a gente vai conversar com a professora Marisa Pignatório de Santana, que é engenheira civil, formada pela UFG, a Universidade Federal de Goiás, fez pós-graduação na Fundação Oswaldo Cruz, pós-graduação também em disposição de resíduos sólidos e líquidos na UFMG, e que é atualmente a presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABES, da seção Goiás. A professora vai poder se apresentar muito melhor do que eu tenho certeza, mas essa conversa de hoje vai tratar do desafio do saneamento básico no Brasil e como este serviço impacta na nossa qualidade de vida e nas cidades. Eu sou o professor João, sou coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, mas entendo que esse é um tema interessante para todos os cidadãos, mesmo para quem não está no nível superior, principalmente num país como o nosso, onde ainda falta muita coisa, tanta coisa para ser feita nessa área do saneamento básico. E eu quero saudar também o Instituto de Pós-Graduação, porque esse nosso evento está sendo feito em parceria com o IPOG. Então, quero saudar o Cauê aqui como representante do IPOG. Espero que essa parceria renda frutos. Já tivemos professores que também davam aula no IPOG, inclusive no nosso curso, a professora Cristiane. Então, sei que é uma oportunidade para os nossos alunos, depois de formados, quem sabe, seguir sempre estudando e em outras instituições também, por que não? Até porque nós temos poucos cursos de pós-graduação e vocês podem se interessar, então, por outras possibilidades de estudo, principalmente nessa área de saneamento básico, que é tão interessante. Passo, então, a palavra para a professora Marisa Pignatório. Muito obrigado novamente, professora, pela disposição. Obrigada, João, Cauê que me convidou, fez esse convite para eu participar. Eu sou Marisa Pignataro, de Santana, sou engenheira civil de formação. Quando eu me formei, eu pensava que eu ia trabalhar com essas coisas que os engenheiros civis gostam, né? Obras, projetos de estrutura e comecei nessa área. Depois eu acabei me encantando pelo saneamento, e o saneamento é muito interessante porque ele é multidisciplinar, né? Você falou aí de vários cursos, de pessoas que estão aqui nos ouvindo, participando conosco, então, estudantes de arquitetura, engenharia, não sei se tem pós-graduados ou é de graduação, e biologia também, né? Porque o saneamento tem muito a ver com biologia. E eu acabei interagindo durante toda a época que eu atuei profissionalmente, eu interagi com vários profissionais de outras áreas. Isso, para mim, é muito rico. E a associação que eu represento, a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ela tem o nome de engenharia, porém, ela tem associados de todas essas áreas aí, advogados, administradores, biólogos, técnicos, bem como vários engenheiros, né, de várias áreas, arquitetos também, nós temos. Então, é uma associação bastante ampla, ela tem 54 anos já no Brasil, e nós fazemos, então, bastante capacitação na área de engenharia sanitária e ambiental. E também quem se interessa por esse tema, é uma associação muito bacana, ela reúne as pessoas, os profissionais de maior expertise dessa área no Brasil, e tem bastante contato também com profissionais do exterior. Então, é muito interessante a participação na ABS, e também nós temos os jovens profissionais de saneamento, que são jovens até 35 anos, que estão ligados a essas áreas, participam de eventos,
tem contatos internacionais, então é uma associação bastante interessante. Quem tiver interesse, eu convido vocês a se associarem. Então, eu já posso iniciar, né? Eu preparei para vocês uma apresentação. Ela tem bastante informações, mas eu espero ir dialogando com vocês sobre esse tema. Espero que vocês possam usufruir bastante aqui do que eu preparei para vocês. Já está ok, João? Está aparecendo certinho? Sim, estamos vendo certinho, professor. Mas a gente está com aquela janelinha cinza no cantinho, tá? Não se esqueça. Se ela estiver Fechar ela, né? Pode, fica a seu critério. Isso. Ok, então vamos iniciar. Nós demos o nome de O Desafio do Saneamento Básico no Brasil e como este serviço impacta na nossa qualidade de vida e nas cidades. Então, é isso que nós vamos debater aqui. Eu coloquei esse slide porque a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela é de 1997 e ela já tem alguns fundamentos aí para a área de saneamento, de recursos hídricos, né? A água é um bem de domínio público, é um recurso limitado e tem objetivos nessa política já em 1997 de assegurar a disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes, né? Então, muitas vezes a gente faz uma lei, mas não quer dizer que a gente vai ter um sucesso na implantação. Então, foi só para trazer essa introdução para vocês. A Lei Federal de Saneamento Básico, ela foi feita em 2007. É uma lei que ela veio com bastante novidades, é bastante abrangente. Foi legal porque foi uma lei construída com vários atores aí, profissionais realmente. Não é aquela lei de um gabinete político, né, de políticos, mas é uma lei realmente estudada com universidades, com o pessoal de ponta aí na área. E ela trouxe a universalização do acesso. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo cidadão no Brasil tem direito aos serviços de saneamento. A integralidade que entre os componentes do saneamento, os serviços, que são 4 que nós vamos falar, eficiência, né, para prestar um bom serviço ao cidadão, e a sustentabilidade econômica, que quer dizer que tenha uma tarifa que possa pagar os serviços de qualidade para todos nós, né? Pagar o quê? Os projetos, a implantação e a operação, manutenção do sistema, porque um sistema de saneamento, ele fica pronto, mas não é igual uma obra, um prédio, ele realmente precisa de uma operação. Então, a tarifa tem que cobrir tudo isso. Aqui são os 4 elementos do saneamento básico, que já essa lei de 2007 apontou. Então, quando a gente fala em integralidade nos 4 componentes, nós estamos falando em abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos. Lembrando, como vocês estão vendo ali em cima, que o gestor é o município. Então, a lei veio reforçar essa autonomia, esse poder do município de cuidar do próprio saneamento. Coletei para vocês alguns índices para vocês saberem como está o Brasil, né? A fonte desses dados é do SNIS. O SNIS quer dizer Sistema Nacional de Informações de Saneamento, de 2009. Então, é o mais recente que nós temos. 2020 ainda não está pronto. Então, no Brasil, nós temos 83,7% da população é atendida com água e a população urbana é 93%. O que quer dizer isso? Porque quando você fala em 83,7%, você está falando da população como um todo, que inclui também a área rural. E a urbana é somente nas cidades. Nós temos uma meta para o Brasil de 99% de abastecimento de água até 2033. E vocês devem se lembrar
principalmente os engenheiros, arquitetos que trabalham com isso, que à medida que a população também está aumentando. Então, você não pode estacionar o sistema, você tem que estar sempre aumentando, acima, inclusive, do crescimento populacional, para você sair dos 84 e chegar nos 99. Então, são muitos recursos que devem ser investidos para chegar nesse ponto. Coleta de esgoto, 54% total e 62% urbana, né? É a mesma situação. E existe um outro índice, que é o índice de tratamento de esgoto, 49%. O que isso quer dizer? Que a gente coleta os 54%, mas é tratado 49%. Então, tem uma parte do esgoto que é coletada, mas não é tratada ainda. Certamente ainda existe uma fase aí para chegar a construir estação de tratamento, tudo para poder tratar os 100%. Hoje nós tratamos 78% do que é coletado. Segundo o SNIS, os valores que nós investimos nos anos 2017, 18 e 19 em água e esgoto foi 40 bilhões de reais. Nós ainda temos como meta, é uma meta que foi feita pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, que pode ser até revista, mas o número que nós temos, 22 bilhões para universalizar a água no Brasil e 150 bilhões para universalizar esgoto. Como vocês veem, são valores bastante elevados. Como vocês são do Espírito Santo, eu hoje à tarde coletei uns dados do Espírito Santo para animar vocês, para vocês se interessarem. Então, fiquei sabendo que o Espírito Santo tem uma população atendida com água de quase 90% e esgoto 51%. E coletei dados da CESAM, que é a estatal do Espírito Santo, como vocês sabem, que ela cuida de 53 municípios e CESAM é uma estatal que vai cuidar, então, mais da área urbana. Então, ela tem um atendimento de 93% e no esgoto, que são 35 municípios, 56%. Então, quer dizer que o restante dos municípios, se não me engano, são 78 no Espírito Santo, eles são sistemas locais. Então, é o próprio município que toma conta, ou privatizou, enfim, é isso. Aí vem um dado bastante importante, que é o consumo médio per capita. O que quer dizer isso? Quanto que nós, cidadãos, consumimos de água por dia, né? Então, nós temos aqui à esquerda a média do Brasil, 154 litros que cada habitante consome por dia. A ONU recomenda 110 litros por habitante dia. Vocês sabem que o nosso país é bastante desigual, então tem um gráfico aí para vocês perceberem que, segundo o SNIS 2019, o Rio de Janeiro que tem o maior consumo de água por habitante no Brasil, e o menor é o Amazonas, que não deixa de ser uma ironia, que nós sabemos que o Amazonas tem o rio mais volumoso do mundo, né, que é o Rio Amazonas. No entanto, pelas condições sociais que o Amazonas enfrenta, ele tem um consumo menor de água. Então, o Rio de Janeiro já chegou a ter 250 litros de consumo por habitante, em média, né, e hoje está com 207, e o Amazonas 95. Coloquei também uma lupazinha no Espírito Santo, né? Então, coletei esses dados, que ele tinha uma per capita de 156, passou para 161 e depois para 173, ou seja, houve um acréscimo de 10%, que eu achei importante essa informação. Acende uma luzinha de alerta, né? Isso não é comum nos outros estados do Brasil. Por que ao invés de reduzir o consumo, ele está aumentando, né? É uma pergunta que eu faço até para vocês que moram no estado e um estado lindo, por sinal, com praias maravilhosas, né? Vocês é que devem saber e perceber
por que que esse consumo tem aumentado. Às vezes até a disponibilidade de água aumentou, a renda social do cidadão pode ter aumentado, algo assim, né? Em todo caso, esse consumo médio é um alerta para nós, né? Porque nós, cidadãos, também temos a nossa parcela de contribuição ao saneamento e ao meio ambiente no país, no nosso estado, na nossa cidade. Perdas de água. Esse índice de perdas de água é um índice importante porque durante todo o percurso da água, que a gente capta a água no rio, a gente faz elevação com bombas, né, os sistemas elevatórios, a gente tem o tratamento de água e depois a gente tem a distribuição de água, tem os reservatórios e tem a distribuição. Durante todo esse percurso que a água percorre até chegar na sua torneira, existem perdas. Essas perdas de água que nós vamos perdendo ao longo do sistema, em tubulações, em bombas, né, na própria estação, é um alerta também, porque, olha, nós temos aí perdas importantes que a gente acaba perdendo a água que a gente mesmo tratou, água que poderia abastecer populações. Então, vocês estão vendo a nossa tabelinha aqui à esquerda, região norte é que tem maior perda, depois vem a nordeste, depois a sudeste, a sul, centro-oeste, e a média brasileira, que é 39,2. O Espírito Santo tem uma média de 37 e Vitória tem uma média de 32. Veja bem, para combater perdas, nós precisamos investir nos sistemas, tem que estudar todo o processo, todo o sistema de abastecimento de água até chegar no cidadão, avaliar onde é que está tendo perdas, avaliar se precisa trocar tubulações, locais que estão com pressão muito elevada, que aí você tem que colocar válvulas para reduzir a pressão, porque à medida que você tem uma pressão muito elevada, o consumo é alto e a água pode também, as tubulações de água podem sofrer avarias e você perder água em determinados pontos devido à pressão. No estado de Goiás, eu tenho orgulho de dizer que nós temos a menor perda do Brasil, 29%, né? E a perda maior do Brasil é o estado do Amapá, com 73,6%, e também em outros momentos foi o Amazonas. E o Amazonas realmente tem um sistema bastante precário. E então, assim, Goiás investe muito na questão de perdas. É a Saneago, que é a nossa empresa estatal, que eu acompanho o trabalho deles, eles investem bastante. Existem muitos eventos da ABS, congressos, simpósios, e esse assunto perda é um assunto muito, muito debatido. Tem painéis só para isso, e geralmente o estado de Goiás faz palestras, tudo coordena, por causa dos grandes investimentos que nós fazemos aqui para diminuir as perdas. E as perdas menores nas capitais, Goiânia está em segundo lugar, e tem momentos que ela fica em primeiro lugar, com relação a perdas 21%, né? Campo Grande está com a menor do Brasil, 20%. Então, é um tema interessante. Vamos falar de esgoto agora, né? Nós temos no Brasil 54% de atendimento, né? População urbana 62%, tratamento 49%. Então, assim, o sistema de esgoto, ele é composto da rede coletora, que você coleta o esgoto nas residências, depois, às vezes, tem algum sistema elevatório de bombas, aí tem a estação de tratamento, e depois lança nos rios após o tratamento. Então, dependendo da eficiência do tratamento, você vai jogar um esgoto de pior ou melhor qualidade no rio. E, naturalmente, que polui o rio se você não tiver uma estação bastante eficiente. Então, essa é a situação do Brasil. Em torno de 46% da população utiliza sistemas individuais, ou seja, o esgoto ele fica na sua própria residência porque você não tem um sistema público para você lançar. Então, a fossa séptica e sumidouro é um sistema individual que é aceito tecnicamente, se você construir da forma correta, que
fossa séptica e sumidouro, são 2 unidades. A fossa séptica recebe o esgoto, ela retém gordura, matéria orgânica em torno de 50%, e depois esse líquido um pouco melhorado vai para um sumidouro. O sumidouro é uma caixa, como vocês estão vendo aqui na figura, ele é perfurado e esse líquido é infiltrado no solo. Polui o solo, sim, né? É um sistema que a maioria da população, ela quer o sistema público de esgoto. É que o Brasil ainda não chegou na universalização. Mas o problema grande não é só quando tem fossa séptica e sumidouro. O problema maior é quando você tem somente a fossa negra, que existem muitos. É como se fosse somente o sumidouro, o esgoto cai nessa caixa e já infiltra no solo. Tem obstruções nesses buraquinhos, e tem uma poluição maior do solo, né? Então, assim, você fica atento, você vai construir uma casa, se você não tiver um engenheiro, se você não tiver um projeto, um engenheiro acompanhando, às vezes você contrata um pedreiro, um mestre de obra, ele chega e fala assim, não, dona, vamos fazer só a fossa negra, né, que seria só o sumidouro, que fica metade do preço. Então, muita gente no Brasil usa esse sistema que não é um sistema correto, né? Então, gente, encerrei água e esgoto, né? Também faz parte do saneamento os resíduos sólidos. O resíduo sólido é um tema que bastante abrangente, né? Nós ainda temos que evoluir muito. Água e esgoto, como na maioria ficou para as estatais, no Brasil em torno de 78% da água e do esgoto estão com as estatais, elas foram criando uma expertise muito grande, existem dados, é tudo mais organizado. Quando você vai para resíduos sólidos, você sabe que tem que haver ainda um crescimento muito grande nessa área para melhorar essa situação do Brasil. Eu estou mostrando aqui para vocês a Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei também muito bem feitinha, tem o decreto, tudo, e ela já trouxe bastante inovações importantíssimas na questão dos resíduos sólidos. Eu destaquei algumas aqui para vocês: desenvolvimento sustentável, responsabilidade compartilhada. O que quer dizer isso? Você tem o ciclo de vida dos produtos. Então, todo produto que a gente consome, ele tem uma história, né? Ele tem todo passo a passo até chegar na sua mão. Aí, só que esse produto, quando ele vai ser produzido, tem uma série de insumos utilizados nele. Será que os fabricantes estão usando insumos corretos, insumos que sustentáveis, que podem ser reutilizados, que não vão causar poluição ao meio ambiente? Então, é muito complexo esse assunto, né? A gente tem que lidar o resíduo sólido como reutilizável e reciclável, de valor econômico e valor social. Por quê? Porque se você puder, ali também nós temos não geração, redução. Se você puder não gerar resíduo, primeira coisa, melhor coisa que tem. Se você puder reduzir resíduos, melhor. Não pode não gerar, mas pode reduzir, né? Então, a gente tem que estar sempre com a consciência aplicada nessa questão. Reutilizar resíduos ou reciclar. Reciclar quer dizer que houve uma transformação. E o que a gente tem que pensar também é no tratamento adequado dos resíduos sólidos, né? Nós vamos mostrar mais para frente como que está a situação do Brasil nessa questão de disposição. E sempre gostaríamos que a gente tivesse um país, e já existem países nessa linha, que possam, então, fazer subsídios, né, para você ter padrão sustentável de produção, reciclagem, uso de insumos que possam ser reutilizados, enfim, o fomento, né, de produtos, de fabricação de produtos que possam, então, ser mais úteis para nós e respeitem o meio ambiente. Acho que ainda estamos engatinhando aí nesse passo, né? Como que está, então, os resíduos sólidos no Brasil? A gente tem
Até para coletar dados não é tão fácil como água e esgoto. A gente lê o SNIS, a gente vê essa situação. Como vocês estão vendo, o Brasil tem 5.570 municípios. O SNIS, ele é um sistema completamente democrático, digamos assim. Todo ano, hoje em dia, o saneamento está com o Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR. Então, existe a equipe do SNIS que todo ano lança no sistema, na internet, para os municípios irem lá espontaneamente colocar suas informações. Então, segundo dados do SNIS, 3.712 municípios colocaram as suas informações. Então, o dado que eu vou apresentar, ele é de 87% da população urbana, mas não é tudo, né? Não é o Brasil todo, são os dados que o SNIS tem. Então, nós temos aí uma coleta domiciliar até alta, né? 92% total, 98% urbana. Nós temos aí a coleta seletiva em 38,7% dos municípios. Eu não sei como que está o Espírito Santo, Vitória, as demais cidades com relação à coleta seletiva. Aqui na minha casa, a gente faz a separação na verdade, essas 4 lixeirinhas ali seria o ideal, mas na nossa casa, nem sempre a gente faz assim. Até estive conversando esses dias com a minha filha na Alemanha, ela mora lá, ela é engenheira, trabalha lá, e ela me disse que lá realmente existe essa separação mais sistemática aí em 4 itens. Nós aqui não temos. Aqui na minha casa, eu tenho, sei lá, mais de 10 anos, eu nem lembro mais quantos anos, 10, 15 anos, que a gente tem a coleta seletiva, porque o caminhão passa aqui, tem até os dias da semana que ele passa. Então, todo o prédio meu separa. E nós já separamos dentro de casa o lixo úmido do lixo seco, né? Esse lixo seco, ele é o que vai para reciclagem. Então, pode ter papel, papelão, embalagens, né, de leite, de plástico, de vidro, embalagens de produtos de limpeza, né? Tudo isso que pode ser reutilizado. E a gente procura não deixar sujo, porque à medida que você deixa o lixo seco, sujo, molhado, ele pode ter dificuldade de comercialização, de reutilização. Vocês estão vendo aí umas figurinhas, né? Figurinha do lado esquerdo são os garis coletando lixo, a coleta seletiva, e do lado direito você tem aí uma pessoa catando resíduos no lixão. Então, essa figura de cima são os catadores, né? Os catadores no Brasil consta aqui no SNIS que são 1.480 organizações com 31 mil catadores. Então, o catador são pessoas bastante humildes que eles catam lixo diretamente no lixão e fazem a comercialização. Então, essas organizações, elas são cooperativas e geralmente esses catadores são inscritos nas cooperativas e eles próprios fazem a comercialização para tirar o seu sustento, né? E na figurinha de baixo você já tem um galpão de triagem, aí você tem uma esteira, vocês estão vendo aqui que os profissionais já estão com os EPIs, né? Geralmente, eu já visitei bastante no Brasil, eles têm cidades que o próprio município contrata esses profissionais e pagam salários, dão os EPIs, tudo para eles fazerem essa triagem, que é a separação dos resíduos para comercializar. Aí, nesse caso, quando eles são funcionários do município, o município mesmo que faz a comercialização e recebe o valor, né, da venda dos produtos. Então, é diferente. Olha como é pouco no Brasil. A cada 10 quilos, somente 374 gramas são coletados de forma seletiva. E o indicador médio de coleta per capita no Brasil é quase 1 quilo por habitante dia, ou seja, cada um de nós
em média, né, produz 1 quilo de lixo por dia, sendo que o valor preconizado, o ideal é zero, né, gente? Mas zero ainda, alguns países, algumas cidades, algumas residências conseguem, fazem compostagem do resíduo molhado, tudo isso, mas é difícil chegar. Mas se você chegar a um indicador de 0,5, quer dizer, meio quilo por habitante, já é mais razoável, né? Segundo o pessoal da área nos diz. Agora, essa questão aqui desses desenhos que eu estou mostrando para vocês, quer dizer, uma é uma foto, outra é um desenho, é sobre a disposição final de resíduos. Após a coleta, o que a gente faz com esses resíduos, né? Então, nós temos a foto de um lixão e o desenho de um aterro sanitário. Bom, o aterro sanitário é o modo correto de você dispor seus resíduos. Então, tem vários detalhes aí nesse desenho, né? Ele tem uma manta protetora que você evita que os líquidos contaminem o seu terreno. Você tem drenos de chorume. O chorume é esse líquido percolado, né, do lixo. Quando chove ele aumenta, que lava o lixo. Então, o lixiviado também, esse líquido que é bastante poluente, ele vai para uma estação de tratamento de esgoto. Tem coleta de gases, tem uma operação boa, né? Essa operação inclui jogar terra todos os dias. Então, chega os caminhões de lixo, compacta com máquina e depois joga terra por cima. O que isso ocorre? Jogando terra por cima, você vai estar selando, vai estar fechando, vai evitar urubus, ratos, mau cheiro, tudo isso, né? E muitas vezes o município, ele consegue recursos do governo federal para fazer um aterro sanitário. Aí entra a figura do engenheiro, fez plano, fez projeto, implantou, tá bonitinho para funcionar. Só que na operação o município escorrega. E aí se torna um lixão, porque ele não está fazendo compactação, ele não está fazendo recobrimento de terra, então vira essa figura do lado aqui, que é um lixão, que tem vários no Brasil. Aqui nos meus dados dizem que 16 milhões de toneladas de lixo são dispostas em unidades inadequadas, que são aterros controlados ou lixões, porque o aterro controlado, ele é uma figura intermediária entre o lixão e o aterro sanitário, e ele era aceito pelos órgãos ambientais. Hoje não é mais, e ele, então, é tido como uma disposição inadequada. E é complicado, gente, porque, segundo o SNIS, a despesa total com lixo das prefeituras foi 24 bilhões em 2019. Alguns fazem a cobrança, só 45% dos municípios fazem a cobrança do serviço, que cobra apenas 57% dos custos, ou seja, apesar de eu ter lido a lei para você de sustentabilidade econômica, né, nós temos aí situações, na maioria, que o que é cobrado, quem cobra, né, que é só 45%, quem cobra não consegue cobrir os custos. Aí vem a gestão associada, a questão dos consórcios. Então, gente, como o Brasil tem um problema sério de lixões e os municípios não conseguem lidar, solucionar isso aí, então, há uns anos atrás começou, na verdade, desde 2010, né, começou-se a formar consórcios. Os consórcios são consórcios de municípios, que ao invés do prefeito ficar sozinho com o problema, não, vai ter um consórcio que reúne 20, 30, sei lá, 40 municípios, e esse consórcio vai lidar com o lixo da seguinte forma: cada município coleta seu resíduo e só que o aterro sanitário vai ser 1 ou 2 ou 3 geridos pelo consórcio. Então, o que o prefeito tem que fazer é transportar o seu resíduo para o aterro sanitário e pagar por isso, né? Aí vem até a questão da coleta seletiva. Se o município conseguir fazer uma boa coleta seletiva e reciclar uma parte do lixo, reutilizar ou reciclar, ele diminui a conta dele ao levar resíduos para o aterro sanitário. Então, qual que é a vantagem do consórcio? É que o município não fica sozinho com o problema,
e existe uma economia de escala, né? Então, vários municípios pagando para tratar seus resíduos no aterro. É uma solução bastante interessante, porém, como vocês estão vendo nos números, só 28% da população urbana que o lixo vai para consórcio, né? Terminamos a questão do lixo, vamos para o último item do saneamento, que é a drenagem urbana. Essas figuras aí são comuns, vocês conhecem, né? Em todas, a maioria das cidades do Brasil, existem, então, essas questões aí de alagamentos, várias tragédias, né? Nós, engenheiros, projetamos, como eu aprendi na escola, a infraestrutura convencional. Então, você tem as bocas de lobo e as galerias de águas pluviais. Vocês sabem que muita gente joga lixo no chão, na rua, esse lixo vai parar na galeria de água pluvial, entope as galerias, e aí, mais complicado na hora das chuvas, então, essa água não tem para onde escoar, então ela enche as ruas e causa esse tipo de problema aí. Então, o que nós temos que preocupar hoje? Com as áreas públicas e privadas que estão muito impermeabilizadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos as áreas, as nossas ruas todas asfaltadas, as calçadas, nossas áreas privadas também com bastante calçadas, e a água, então, ela escoa superficialmente e não tem para onde correr. Então, nós estamos falando hoje em drenagem sustentável, né? Então, nós estamos falando em áreas verdes, pisos permeáveis, pisos drenantes, tanto na área pública quanto na área privada, poços de infiltração, reuso de águas pluviais. Então, essa é uma solução ultra bacana. Eu fiz uma pesquisa que o Brasil já tem alguns municípios, ainda tímido, né? Assim, é um número tímido, mas já existem vários que estão utilizando áreas verdes, né? Então, é o ideal, porque aí a água de chuva infiltra, vai alimentar os lençóis freáticos e a gente vai ter uma situação bem melhor de saneamento, vai evitar inundações também, vai a favor da natureza, né? Gente, então, eu tenho um monte de números, mas não vou ficar detalhando para vocês, né? Porque senão fica até difícil depois para o debate. Mas eu só quero dizer a dificuldade que é de obtenção de dados. O SNIS hoje que está conseguindo alguma coisa de dados no Brasil. Nós estamos ainda engatinhando com isso. Cadastros técnicos, ou seja, para conhecer sua realidade, quanto você tem de água pluvial, somente 34,7% do Brasil que tem, né? Então, nós temos aí situações que ainda precisam muito ser melhoradas, né? Em 2018, a quantidade de pessoas desabrigadas devido a inundações, enxurradas e alagamentos era de 141.548 habitantes. Em 2019, 105 mil. Então, uma coisa está interligada com a outra, e segundo o SNIS, existe uma certa dificuldade de obter esse dado dos municípios, que é o dado dos alagamentos e inundações, linkado, então, com a solução de drenagem pluvial de cada município. E descobrimos também que tem 3 municípios somente no Brasil todo cobrando essa manutenção de águas pluviais, que é Santo André, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Montenegro, Rio Grande do Sul. Bom, concluída a questão do saneamento, né, essa parte técnica aí, e agora já quase concluindo, nós vamos falar da nova lei de saneamento, que é difícil a gente falar de saneamento sem falar do novo marco, que é a Lei Federal 14.026, que foi promulgada em julho de 2020. Tá? Eu falei no início da Lei 11.445, né, de 2007, que é o marco regulatório de saneamento. E agora nós tivemos uma mudança brusca, e agora foi diferente, porque foi feita uma lei
com políticos, né? Os técnicos não foram chamados para participar. Eu sei porque nós estamos sempre trabalhando, a ABS trabalha muito essas questões institucionais e está sempre presente em tudo. Então, a gente percebeu que foi algo bastante político essa lei. Então, nessa lei, a justificativa para a lei é a universalização do saneamento. Estabeleceu, então, metas para até 31 de dezembro de 2033, abastecimento de água, que 99% da população tenha abastecimento de água e 90% esgoto sanitário. E também estabeleceu datas para acabar com os lixões. Vocês estão vendo aí as datas, né? Iniciando agora de capitais e municípios das regiões metropolitanas, 2 de agosto de 2021. Então, nós estamos aí há 4 meses dessa data, né? E aí tem várias datas até a população menor, que é até 50 mil habitantes, que é a maioria do Brasil, né? Até 2024. Lembrando a vocês que já tivemos várias e várias datas que foram sendo postergadas com relação a acabar com os lixões no Brasil e não conseguimos, mas esse foi o discurso para conseguir aprovar essa lei. E uma coisa importante que a gente acabou achando boa nessa lei foi estabelecer normas de regulação pela ANA. A ANA é a Agência Nacional das Águas, até então não mexia com saneamento, com regulação, e nessa lei ficou estipulada que a ANA vai fazer normas de regulação para todo o país. Como vocês sabem, a regulação é um item muito importante no saneamento, porque é ela que traz o poder público vigiando, então, como que o serviço está sendo prestado para o cidadão, né? E, além disso, também o cálculo das tarifas, né? Sempre passa pela regulação. Mas eu pus em vermelho facilitar a participação da iniciativa privada, que foi esse o objetivo número 1 dessa lei. Então, houve mudanças importantes que facilitam isso aí, a gente vai explicar agora, né? Então, os pontos de destaque, né? Eu coloquei só o que é mais importante para vocês entenderem o que nós, associações e técnicos do saneamento, ficamos acompanhando essa lei desde 2018, quando o Temer fez duas medidas provisórias já com esse intuito, né? Então, quando a lei de 2007 firmava a autonomia dos municípios, o município realmente é o gestor do saneamento, é o dono do saneamento, ele que escolhe como que os serviços vão ser prestados no Brasil. Então, em 2007, essa lei falava, o município poderia ter uma prestação própria, ele próprio prestar o serviço de saneamento, ou ele fazer contrato de programa com as estatais, como é o caso da CESAM, ou fazer uma licitação do serviço, que aí pode entrar o público e o privado. Então, sempre houve a participação do privado no Brasil, no saneamento. Não em tão grande escala, mas já existe vários sistemas privados. E o principal objetivo do novo marco foi acabar com esse segundo item aqui que eu coloquei, vedar os contratos de programa. Então, o município ficou com 2 opções, ou ele assume o serviço, ou ele coloca em licitação. Então, a ideia foi tirar essa primazia das estatais, né? O contrato de programa é um contrato importante porque ele não é um contrato simples. O município ele tem que aprovar junto à sua Câmara de Vereadores uma lei autorizativa. Tem um barulho aí. Sim, Ariane, seu microfone está ligado. O microfone aberto. Já desligou, professora. Então, aí, os contratos de programa, o município, quando vai fazer um contrato, por exemplo, o município do Espírito Santo, o prefeito imagina que o melhor é fazer um contrato com a CESAM para operar água e esgoto, por exemplo, ou pode ser resíduo sólido também.
Então, ele vai e aprova uma lei na Câmara de Vereadores, porque tem que ter a anuência do Poder Legislativo também. Faz um plano municipal de saneamento para saber o que ele quer, para ele poder exigir da CESAM, né? E então é feito esse contrato com metas financeiras também. E com metas para atingir essa universalização, né? Aí agora, com o novo marco, não é possível mais. O município tem que assumir o serviço ou colocar em licitação. E aí, quando essa lei foi para o presidente, havia sido feito um acordo entre o presidente, o Congresso e os governadores, de modo que houvesse uma fase de transição para aqueles contratos que ainda não estão formalizados, para virar contrato de programa, concedi um prazo até 31/3/2022, inclusive por iniciativa dos governadores, que ficaram muito preocupados com essa lei, porque de uma hora para outra iria mudar completamente o modelo, né? E o que fazer, então, com os municípios que não têm contratos, né? Com as estatais. Só que aconteceu que o presidente, apesar do acordo que havia sido feito, ele vetou, foram 11 artigos da nova lei. E o mais preocupante foi esse artigo 16. O que isso quer dizer? Que hoje não há como mais haver essa transição. Se o município tiver um contrato com a estatal, já um contrato de programa em vigor, ele continua. Agora, se ele ainda tiver, a estatal está prestando serviço para ele, mas não está formalizado, de imediato ele tem que licitar. Então, é uma coisa muito rápida e de uma vez, ele não sabe se vai ter iniciativa privada interessada no município dele, ele vai ter que licitar. Então, aí depois de muita conversa sobre isso, né, surgiu a figura do bloco. O bloco é um bloco de municípios, semelhante àquele consórcio que nós comentamos. E então, nesse bloco, o município praticamente é obrigado a aderir, senão ele não vai ter recurso, aí então vai licitar o bloco, né? Qual que é o nosso maior temor? Nosso maior temor é a iniciativa privada se preocupar ou querer assumir somente municípios rentáveis, porque o cunho da iniciativa privada realmente é lucrativo, todo mundo sabe disso. Então, isso preocupa a gente do setor de saneamento, porque 90% dos municípios no Brasil são abaixo de 50 mil habitantes, então eles são menos lucrativos, né? Eu vou comentar rapidamente da situação do Amazonas, que vocês viram que os números do Amazonas são um dos piores do país, né? E o Amazonas aconteceu de ter uma empresa de saneamento que cuidava do estado todo, que acho que é Cosama, e aí foi entregue para a iniciativa privada somente a cidade de Manaus, né? Então, Manaus ficou com a iniciativa privada e o subsídio cruzado que era aplicado na empresa de saneamento foi por água abaixo e ela se tornou inviável. Então, todo o estado é muito mal atendido, tem perdas de água de 70%, Manaus não é bem atendido, tem um atendimento baixo de água e nada de esgoto, né? Então, ficou um estado complicado. E aconteceu algo semelhante com o estado do Tocantins, que é um estado novo, né? A empresa Saneatins já praticamente ela já foi criada, privatizada. Então veio Ensa, Odebrecht, BRK Ambiental, e o problema do Tocantins foi que a empresa BRK Ambiental só quis ficar com os sistemas superavitários e ficou com 49 sistemas e devolveu 78 sistemas para o Estado. O Estado teve que montar uma agência tocantinense, uma agência pública, né, para lidar com toda a área rural e mais esses. Então, assim, a única preocupação, nós não somos contra a iniciativa privada, achamos bom a entrada do capital do privado, mas tem que ter muito cuidado com essa lei, para não deixar desassistidos os municípios mais carentes, né? Porque o Brasil, onde mais tem saneamento,
são os estados mais ricos, as cidades viáveis, né? Então a gente preocupa assim que é uma lei que não veio favorecer os pequenos, mas veio para favorecer os grandes, né? Que tanto o público quanto o privado se preocupam com isso. Então, como a gente entende que o saneamento é direito de todos, a gente se preocupa com essa lei e não sabe assim a partir de agora como que vai ser, né? Que a gente pode. Bom, esse é o último slide. Como eu sei que tem arquitetos, engenheiros, é muito importante essa correlação do plano diretor com as políticas, com a política de saneamento ambiental, né? Então, ao fazer um plano diretor, ou quem faz gestão de uma cidade, ela tem que levar em conta o adensamento das áreas urbanas, de preferência levar esse adensamento para onde já tem a infraestrutura de saneamento instalada, porque quantas vezes as pessoas compram lotes, vão morar em algum lugar que não tem água, não tem esgoto, o próprio cidadão vai sofrer com isso, né? A indicação de áreas de preservação de mananciais, o que isso quer dizer? Você sabe que uma cidade tem que ser abastecida, o abastecimento de água exige mananciais. Se você, na hora de fazer o plano diretor, não destacar certas áreas para mananciais e prever essa preservação, a cidade vai crescendo para lá e vai poluindo essa água, que é o nosso reservatório, a água que vai nos abastecer. Então, é importante essa atenção. A questão também inundações urbanas e impermeabilização. Tem que se cuidar da impermeabilização, sempre tendo em vista que nós podemos impermeabilizar tanto que nós vamos causar inundações, né? Reservas diárias para a disposição de resíduos sólidos e tratamento de esgoto. Vocês me acreditem, porque eu trabalhei 19 anos com tratamento de esgoto. A população não quer saber de uma ET perto da casa deles. Então, cabe à prefeitura ter esse cuidado, nós que somos engenheiros, arquitetos, de destinar áreas para resíduos sólidos e tratamento de esgoto, seja aterro sanitário e ETs, distante da população, e de preferência não deixe crescer para lá, porque o pessoal vai causar conflitos, judicializa, é muito complicado gerir o saneamento nessa condição. E as larguras das vias para coleta de lixo. Então, eu que sou do saneamento, eu digo essa frase, que o saneamento deve ser um elemento orientador na leitura da cidade, nas questões de crescimento e na proposta de zoneamento, né? Porque o saneamento é tudo, ninguém vive sem saneamento. Saneamento é qualidade de vida, né? Não falei das questões sociais que acontecem em lugares que não tem saneamento, não falei de linkar o saneamento com saúde, né? Que a cada $1 investido em saneamento, economiza-se $6 em internações hospitalares, né? Porque o saneamento é saúde. É isso, gente. Minha frase final: lutemos por um ambiente limpo e seguro para nós e para as futuras gerações. Assim, eu termino a minha apresentação e estou à disposição. Não sei se eu demorei muito, demorei, né? Eu falo muito mesmo. Foi muito bom. Foi ótimo. Queria abrir a palavra, então, participantes. Eu chamo de participantes porque eu não conheço alguns alunos, professoras. Quero saudar a professora Ivarlene, que está aqui, a coordenadora do curso de Engenharia Civil. Estava aqui agora há pouco, pelo jeito ela saiu, a professora Tatiana. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, pode colocar no chat ou escrever. Enquanto isso, eu queria falar um pouco. Quero agradecer, professora, por trazer os números do Espírito Santo, então ter esse olhar atento para o nosso estado. É muito legal conversar com pessoas de fora, ainda mais nesse momento que está todo mundo dentro de casa, né, preso. Então, só de você ouvir um sotaque diferente, conversar com alguém de outro lugar, você sente que você está, de certo modo, podendo viajar um pouco, né? E quanta coisa que é o saneamento básico, né? Quanta coisa que é o saneamento básico. Então, coleta de lixo, abastecimento de água, coleta de esgoto, drenagem pluvial, muita coisa que tem que ser trabalhada de maneira integrada, né? Um grande desafio.
E, assim, uma pergunta que eu queria colocar, que eu acredito que seja a pergunta de todos nós, e talvez você não tenha resposta, mas fica à vontade para discorrer sobre o que você acha, é por que a gente está tão atrasado, não é? Por que a gente está tão atrasado? Principalmente no esgoto, na coleta de lixo e na drenagem. O abastecimento de água um pouco menos, né, professor? É dinheiro, é técnico, acredito que não seja, pelo que você falou da ABS, né, a gente já tem um corpo técnico muito bom, é cultura, né, porque a gente sabe que a gente tem problemas culturais, é corrupção. Onde você acha que está o nosso problema? Por que a gente está tão atrasado no saneamento básico no Brasil? Antigamente, nós tivemos, na época dos militares, inclusive, o Planasa, né, que foi o Plano Nacional de Saneamento. Foi quando se decidiu investir em saneamento no país, porque tem que ter essa vontade política. A vontade política, ela é importante. E o Brasil, e um país só se desenvolve com saneamento, né? Você não pode excluir as pessoas dessa forma. Tem os ricos e tem os pobres, tem os bem servidos e os mal servidos. Então, as empresas de saneamento, elas foram criadas nessa época, né? E as empresas de saneamento, elas começaram, porque você disse bem, nós temos 4 itens do saneamento. O que você investe primeiro? É em água mesmo, porque a água é o mais importante para todos nós. Aí, à medida que você investiu em água, começa a surgir o esgoto, que o esgoto ele é derivado desse consumo nosso de água. Então, a água foi investido, né? Chegamos a esse ponto, a maior parte recursos públicos e pouco privado, chegamos aí esse índice alto. Temos estados, como você viu aí, como é o caso do Espírito Santo, que tem quase 100%, Goiás, né? Então, a não ser o norte, que é bastante carente, e um pouquinho Nordeste, nós temos bons níveis de atendimento. Esgoto seria, então, a segunda, né? Nós estamos com, no máximo, 50%. Realmente precisa de recursos. A empresa estatal, ela faz um subsídio cruzado. Então, ela recebe de Vitória, Vitória agora está bem atendido com água e esgoto. Então, a tarifa de Vitória vai ajudar uma outra cidade. Não sei o nome bem da cidade de vocês. Conheço aquela do Roberto Carlos. Eu adorava passear no Espírito Santo aí. Cheguei aí na cidade. Então, o subsídio cruzado é isso, né? Agora, nós ainda precisamos avançar muito. De uma época para cá, não tem mais quase recurso federal para saneamento. Eu acho que falta muito uma vontade política, de opção mesmo, sabe? Opção, porque a gente vê a palestra dos técnicos de Portugal, que a gente até a semana passada teve aí seminário de resíduos sólidos, e ele falou o seguinte: você sabe que Portugal tem 7 milhões de habitantes, parece com Goiás, né, o tamanho, né? E era lixões, tudo lixões. Então, esse engenheiro que a gente até conhece, ele já ocupou vários cargos lá, ele falou assim, olha, falta vontade política. Então, quando Portugal foi entrar na comunidade europeia, ele tinha que acabar com os lixões. Então, ele teve recurso da comunidade europeia para fazer isso. Então, ele consorciou todo o país. Então, eu vejo de duas formas. Eu acho que a iniciativa privada pode entrar, é ótimo ela entrar, né? Se ela tiver recursos para entrar, precisa de recursos, sabe, João Lemos? É o principal. Técnica nós temos, tudo isso. Eu vejo que água e esgoto evoluiu mais por causa das estatais. E os municípios que ficaram com resíduos sólidos e drenagem evoluiu menos. Eu vejo os municípios, os prefeitos muito assim, pouco conhecedores e interessados no assunto. São gestores, só de você ter um município que teve todo o recurso para fazer um aterro sanitário e ele virar lixão, né? Eles foram financiados até em máquinas para fazer compactação, para fazer operação do aterro. E muitos viraram lixões, a maioria. Então, assim, talvez seja uma falta de interesse e de conhecimento também, né? Porque já que o Brasil investiu com fundo perdido, por que não prosperou? Aí eu já acho que também tem a falta de gestão, né? E a água pluvial,
realmente tem que ser linkado o problema das inundações com a impermeabilização, de modo que se invista do modo correto em águas pluviais nos municípios. Então, falta gestão, falta recurso, e a minha preocupação com a nova lei é que a iniciativa privada vai entrar nos municípios que interessam, que foi o que aconteceu no Tocantins, né? Tocantins falou, olha, eu só quero esses rentáveis, o Estado fica com o resto. Então, assim, se a gente fizer dessa forma e faltar recurso para o saneamento como está faltando, nós vamos ter dois saneamentos diferentes, né? Um saneamento bom de ricos e um saneamento de pobres. E eu acho que não é isso que a gente precisa buscar, né? Tá ótimo, muito obrigado, muito esclarecedor. Então, a professora Tatiana colocou aqui uma questão também, professora, para você. Professora Tatiana, que é do nosso curso de arquitetura. O leigo que compra um terreno sem infraestrutura de coleta de esgoto, pode pedir ressarcimento? Uma situação muito comum, né, nas periferias urbanas. E sobre os rios poluídos, existe um projeto macro sobre essa questão? Acredito que ela esteja perguntando se existe um projeto em nível nacional para tratar dos rios poluídos. A Ana, falar essa, depois a gente volta na primeira. A Ana é a Agência Nacional de Recursos Hídricos, ela tem políticas, ela acompanha. Os rios, a qualidade de água dos rios está afeta aos órgãos ambientais, né? A empresa de saneamento, ela é uma prestadora de serviço, né? E, portanto, pode ser até uma poluidora. Ela é uma usuária do sistema. Então, hoje se vê são formados os comitês de bacias, né, que são pessoas da sociedade, técnicos, tudo, que vão gerir essa questão e tomar, inclusive, decisões com relação ao uso das águas brasileiras, né? Então, por bacia, você pode ter um comitê, imagino que o Espírito Santo não acompanhe, mas deve ter. Aqui, nós da ABS estamos em praticamente todos os comitês, temos representantes. Eu, particularmente, já participei. Nós tivemos problemas aqui em Goiânia de água, de falta d'água, em um determinado momento, e o comitê da bacia do Rio Meia Ponte, ele se tornou tão importante que ele que tomava as decisões, que para sanear, cumprir. Toda hora eu ia nessa reunião, chegava lá, a imprensa estava lá em peso, ou seja, esperando a decisão. Então, o comitê é uma arma bastante importante. Sobre o lote, né? O lote, existe lei federal, né? Que você, ao comprar um lote, você tem que ter abastecimento de água e esgotamento sanitário. Eu trabalhei até essa questão uma época, porque essa pergunta dela é muito interessante, trabalhei com o Ministério Público nessa questão. Por quê? O abastecimento de água, geralmente, o empreendedor que vende lotes, que faz um loteamento, ele faz conversa com a empresa de saneamento, ou com a prefeitura, ou enfim, com o prestador de serviço, e faz projeto, aprova no prestador de serviço e implanta o abastecimento de água, seja através de poços profundos ou através de interligação ao sistema já existente da cidade. Então, esse dá menos problema, digamos assim. Com relação ao esgoto, é um problema, por quê? Que é essa questão que eu me ative juntamente, esse diálogo aí com o Ministério Público, que eu era de uma secretaria estadual. Já teve leis muito interessantes, inclusive, da área da saúde, cuidar disso, que os deputados fizeram aquelas emendas jabuti e tiraram fora o pessoal da saúde, né? Qual o interesse? Interesse dos loteadores, né? Provavelmente eles foram pressionados pelos loteadores. Então, deixa o comprador do lote numa situação difícil. Vou explicar. Digamos que você compra um lote aí em Vitória, né? Você vai comprar um lote aí na sua cidade, numa região que tem sistema de esgoto. Facílimo, né? O dia que você construir sua casa, porque você pode comprar o lote hoje e querer construir daqui 5 anos. Você guarda o lote e tal. O dia que você for construir, você vai interligar o esgoto da sua casa no sistema existente. Sem problema.
Agora, existe um problema sério quando você compra um lote numa região que não tem esgoto. Aí, o cara te vendeu o lote, você vai construir daqui 5 anos. Ele lava as mãos. O problema é seu. Porque você não vai construir agora, né? Então, eu não vou... ele não vai fazer um sistema de esgoto. Geralmente, ele fala assim, a fossa séptica e sumidora é aceita no Brasil, na sua cidade. Então, o dia que você for construir, você faz sua fossa sumidora. Vocês lembram do slide que eu mostrei das fossas negras, que isso aí vai para esse rumo. Porque a pessoa que vai construir a casa dela no lote que não tem esgoto, não tem ninguém fiscalizando para ver se ele fez uma fossa séptica e sumidouro certinha. Ele vai lá e faz um buraco no chão. Isso aí tem acontecido muito de ir por esse caminho, certo? Mas pela lei federal, a pessoa que compra o lote, ela teria que ter garantido esses 2 serviços. Só que o loteador, ele fala assim, eu não posso fazer fossa, porque eu não sei nem que dia que você vai construir sua casa, eu não sei nem a posição que eu não vou deixar uma fossa pronta. Então, isso aí é um problema ainda não solucionado, pelo menos em Goiás. Não sei se aí no Espírito Santo vocês já têm um caminho melhor. Obrigado. Tati, quer falar? Pode falar. O professor levantou a mão. Ei, boa noite. Ei, Marisa. Boa noite a todos aí. Eu trabalhei na prefeitura de 2 municípios aqui no Espírito Santo, na Serra e Vitória. Vitória praticamente não tem mais áreas a serem loteadas, mas a Serra, que é um município que tem muita área de preservação ainda, é gritante o que eles fazem na Serra, assim, e me comove muito, né, a destruição da natureza para a implantação de loteamentos. A minha pergunta é, você acha legal os loteadores, quando aprovarem o loteamento e que a CESAM dá uma carta negativa, que não pode instalar coleta de esgoto naquele loteamento, mas o município dá permissão a eles instalarem um elevatório de tratamento de esgoto dentro do loteamento, e quando futuramente a CESAM poder coletar aquele esgoto, será feita a conexão, né? O que você acha desse tipo de permissão? Isso é bom, é ruim para saneamento? Isso aí eu sei que terá problemas futuros, porque eu trabalhei com esgoto, trabalhei com elevatórias e ETs, né? Então, eu enfrentava o povo bravo, né? Que ninguém quer saber de áreas de elevatórias próximo a ele, nem elevatória, nem ET. Agora, vê se eu entendi a sua pergunta. No caso, para você instalar, por exemplo, uma elevatória, ela tem que fazer parte de um projeto, que futuramente o esgoto vai chegar nesse elevatório. Você me permite abrir aqui um parênteses? É porque nós temos alguns alunos aqui do 2º, do 3º período. Então, se a gente pudesse só explicar assim, o que é elevatório e o que é a ET, tá, gente? A ET é a estação de tratamento de esgoto. Vocês todos já ouviram. E a elevatória é uma estação de bombeamento. Não é isso, professora Marisa? Então, às vezes, o esgoto ele tem que ser bombeado para poder chegar na rede de coleta. Desculpa abrir esse parênteses só porque às vezes a gente está muito familiarizado e os alunos não sabem. Não, excelente, excelente. Eu tive esse cuidado na hora que eu fui no slide, eu falei de bombeamento, a gente fala elevatória, né? Mas assim, a elevatória é uma estação de bombeamento, ela tem que fazer parte de um projeto, de um contexto, né? Geralmente, se a CESAM falar assim, olha, aqui nessa região não tem esgoto, mas eu acho que é isso que a professora quer dizer. Mas se você, como é uma região muito baixa, está num nível topográfico abaixo da estação de tratamento de esgoto, para você levar esse esgoto para a estação, você tem que bombear. Então, acho que é isso que ela está dizendo. Então, você teria que construir essa estação de bombeamento na área onde as pessoas vão morar. Geralmente, é uma solução talvez melhor do que fossa, realmente, né? Porque você está fazendo parte do sistema. Só tem que ter um cuidado, professora, porque ela muito próxima às casas gera muito conflito no futuro. Quem está pertinho vai reclamar de mau cheiro, vai reclamar de barulho, né? Então, eu particularmente, eu tive várias situações desse tipo, mas eu tive situações legais.
condomínios aqui em Goiânia, que há um condomínio bacana de casas, que até o Alphaville tem elevatório, para vocês terem ideia. O Alphaville aqui em Goiânia tem 2 estações elevatórias. Mas só que essas estações foram feitas com cuidado, numa área bem afastada das residências, né? Uma área com jardim em volta, uma coisa que eu prestava muita atenção, totalmente tampada, né? Pode ter até um suspiro, mas tem que ser tampada, você não pode deixar esgoto aberto sem tampa, porque isso dá mau cheiro e as pessoas reclamam. E tinha um interessante que tem vários jardins aqui, são condomínios que têm nomes de jardim, Jardins Veneza, Jardim Paris, deve ter uns 30, sei lá, aqui em Goiânia, que é uma construtora que faz. Uma delas, existia um parquinho de crianças ao lado da elevatória. E você via as babás, as mães com as crianças, tudo de boa. Então, assim, acho que a gente tem que ter todos os cuidados para não dar mau cheiro, e de preferência ficar mais longe das casas. Esse cuidado tem que ter. Muito obrigado. Alguém mais, gente? Marisa. Desculpa, Obrigada pela pergunta. Espero que eu tenha esclarecido. Eu queria colocar uma questão também, que é muito particular minha. Me parece que você acredita na possibilidade do setor privado entrar no saneamento, né, professora? Você colocou isso muito claro, mas você fez várias ressalvas ao marco do saneamento, justamente pelo modo como o setor privado está sendo tratado, vamos dizer assim. Eles vão querer ficar com um filé, né, e não vão querer ficar com uma parte ruim. E a gente sabe que o saneamento ele é um direito humano, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, a gente está vendo isso assim mais do que nunca. Direito à água tratada, coleta do lixo, esgoto. E eu sei que assim outras cidades já privatizaram fora do Brasil. Sim. E voltaram a estatizar. Exato. E você disse que tem esse problema do marco de saneamento, mas que você acredita sim na iniciativa privada oferecendo esse serviço. Existe algum modelo que você acha que seria bem sucedido da iniciativa privada entrar? Como seria possível a gente colocar a iniciativa privada para fornecer esse bem tão essencial, sabendo que a iniciativa privada ela tem um lucro, né, como uma premissa fundamental. Uma empresa ela precisa de lucro. Então, ela, por mais que ela pegue uma parte rica e uma parte pobre da cidade para sanear, inevitavelmente ela vai tirar ali a sua margem de lucro. Existe algum modelo, alguma proposição de lei que você acha que seria possível de equalizar essa questão? Eu penso assim, quem cuida da população é o poder público, né? Não é iniciativa privada. A iniciativa privada entra com o objetivo de lucro, né? Como nós temos aqui em Goiânia, por exemplo, muitos problemas com o transporte público, né? Que é completamente privado, né? Eu acho que várias capitais aí têm esse problema. Então, o que falta? Eu acho, eu pertenci ao setor público aí muitos anos, eu acho que o poder público tem que cuidar da população. Não é falar assim, a privada entra, se vira e cuida. Não é assim. Porque, como você disse, a água é direito de todos, né? Nós temos que ter um saneamento de qualidade para todos os cidadãos. Não podemos fazer essa discriminação entre rico e pobre. Eu acho que tem parcerias público-privada, por exemplo, você não tem dinheiro para construir uma estação de tratamento de esgoto. Então, você faz um edital para a iniciativa privada entrar, mas de que forma? Você continua gerenciando o sistema, né? Iniciativa privada entra com recurso, constrói e opera por 30 anos, você faz um contrato com ela. Agora, o que é importante? Cuidar do cidadão. Como que você cuida? Você exige eficiência, você cuida da tarifa, né? Quando eu falei em regulação, a regulação é um dos itens mais importantes que existem na prestação de serviços públicos, quaisquer, no Brasil, fora do Brasil, sei lá. Então, a regulação é ela que dá esse tom, né? É como se fosse a voz do cidadão ali, né? Então, uma regulação honesta, uma fiscalização honesta, né? Então, não, Goiânia não está prestando transporte público. Então, o que vai fazer? Vai passar para o público cuidar?
Poder não, eu acho melhor com a iniciativa privada. Então, fiscaliza, dá o melhor para o cidadão. Então, assim, e eu vejo, igual você viaja para outros países, você vê a iniciativa privada funcionando bem, né? Trens, ônibus, metrô, tudo funcionando no horário, com qualidade, limpo. O que que é isso? É a exigência do setor público. Então, eu acho que a gente tem que ser exigente. Se você não tem dinheiro para investir em tudo, você tem que ser exigente com o edital que você faz, com o contrato que você faz e com a regulação que você faz. Porque existe também essa questão da tarifa, né? Como você disse, a iniciativa privada vai entrar para ter o lucro dela. Então, isso tem que ter um limite, porque senão as pessoas não dão conta de pagar. Então, essa solução que deu lá no Tocantins, ficou as cidades menores com poder público e com poucos recursos. Eu sei que eu tenho amigos que já geriram essa agência, Marisa, é muito difícil, não tem recursos, então fica um saneamento que não é bom, né? Então, a gente, na hora de formar, o que que é a estatal? A estatal pratica subsídio cruzado. Então, ela reúne, no caso da Saneago, ela cuida de 225 municípios. Então, é um número muito grande. Goiás tem 246. Então, o que que ela faz? Ah, eu tenho superávit em Goiânia, então eu vou investir em umas, vou investir em Itumbiara. Nós já temos vários sistemas aqui que são 100% de água e esgoto. Itumbiara é 100% de água e esgoto. É na beira do Rio Paranaíba, uma cidade muito bonita. Então, ali, a Saneago pode tirar, né, dinheiro da tarifa, os recursos já estão amortizados, eu vou investir agora numa cidadezinha ali que ainda não tem esgoto. Então, esse que é o trabalho da estatal. Quando você vai para o privado, é diferente. Se aquela cidade não está dando lucro, ele não quer, né? Então, essa formação de blocos, que nada mais é do que voltar para uma regionalização semelhante a que a estatal pratica, a formação de blocos que está na lei, ela tem que ser uma formação de blocos pensando nas pessoas. Tem que ser uma formação de bloco feita pelo poder público, não pela iniciativa privada, né? A iniciativa privada vai lá e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, eu quero tais e tais municípios, esse aqui eu não quero não. Então, assim, nós não podemos deixar a raposa cuidar do galinheiro, é isso, né? Agora, eu acho que a gente tem que ter, se precisa de recurso privado, tá bom, vamos entrar com recurso privado, mas de maneira igualitária para todo mundo, para não perder seus direitos, o cidadão brasileiro ter direitos iguais. Perfeito, obrigado. Queria colocar aqui mais duas questões. Tá? A professora Tatiana colocou ainda. Será que as medidas mitigadoras e compensatórias dos EIVs, dos estudos de impacto de vizinhança, ajudariam nessa entrada do setor privado de uma maneira mais justa, né, mais igualitária? E aí eu compartilho aqui, professor, uma experiência que eu tive. Eu fiz um estudo de impacto de vizinhança de um condomínio, Aldeia de Meaípe, lá na ponta da praia de Meaípe, em Guarapari, entre a praia de Meaípe e a Praia dos Padres, uma ponta paradisíaca, mas que não tinha, era uma área baixa em relação à rede de esgoto, então era necessário uma elevatória. E nós colocamos, Tatiana, como uma medida mitigadora, necessária, um pré-requisito, colocar uma elevatória lá, colocamos na conta do empreendedor. E o empreendedor disse que não era função dele, era função da CESAM. Então, com um termo, uma declaração da CESAM de que seria construída elevatória, o projeto foi aprovado. Ainda não foi construído, está funcionando hoje lá o Café de la Musique, provisoriamente, mas ele conseguiu tirar do EIV essa medida do empreendedor fazer a estação elevatória. Então, já coloco essa experiência, Tatiana. Eu queria juntar, professor, antes de você responder, uma outra pergunta que apareceu aqui, da Jéssica Miossi Sinali. Jéssica, não a conheço ainda, acredito que seja nossa aluna de outro curso, né, Jéssica? Mas saneamento básico também depende da população local, não? Como exigir ou mesmo preservar o que tem? Ah, tá, da biologia. Então, eu acho que ela está tocando aí num ponto-chave também, que é a própria educação ambiental, né, Jéssica? E aí eu queria compartilhar outra experiência que eu tive aqui com você, professor. Trabalhei na época do mestrado com o Rio Calombé, que é um rio lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que ficou famoso porque pega fogo. É um rio que pegava fogo.
as indústrias da região, lá da Reduc, das refinarias, lançavam de noite esgoto químico no rio. E a gente foi a campo conversar com os moradores e perguntou, né, para onde vai o seu esgoto? Todo mundo dizia, não, mas o esgoto ele vai para a galeria de esgoto. Ah, é? E tem problema aqui de drenagem? Não, não tem problema de drenagem. E a gente sabia que tinha. E para onde vai o seu lixo? Ah, o meu lixo eu gosto de tacar fogo. Eu boto no quintal e jogo fogo no lixo. E é daí que o lixo pegava fogo. Quer dizer, as companhias jogavam os combustíveis, as pessoas lançavam o esgoto doméstico, mas sobretudo as pessoas incendiavam o lixo no quintal e o rio pegava fogo. Então eu acho que o que a Jéssica está colocando tem um pouco a ver com isso também, né? Com a educação ambiental. Olha, eu sempre falo esse assunto e achei bom demais a Jéssica trazer esse assunto. Por isso que eu gosto de biólogo, sabe? Biólogo tem uma sensibilidade que às vezes falta para o engenheiro. Mas assim, eu toda palestra minha eu falo na responsabilidade do cidadão, que é o que a Jéssica está trazendo para nós. Realmente, nós não devemos só esperar do poder público, do prestador de serviço. Nós temos nossas responsabilidades muito fortes com o saneamento. Eu tenho uma frase que eu uso, que é: o saneamento se faz com a participação da comunidade. Então, a comunidade, ela entra firme aí nessa questão. Então, falando rapidamente dos 4 itens, água, como que você coopera? Você coopera fazendo economia de água, né? Reciclando água na sua casa, não usando água, não desperdiçando água, né? Nós falamos aí do consumo. Com relação aos rios, tá? Vamos cuidar dos nossos rios, não vamos jogar lixo no chão. Na hora que você joga lixo, ou quando você joga lixo, gente, eu operei estação de tratamento de esgoto, vocês não sabem o que é esse lixo que o povo joga no vaso sanitário e na pia, né? Esse lixo, ele causa entupimentos nas redes, ele chega nas ETs, ele chega aquela quantidade grande de lixo nas grades. Então, assim, a população pode cooperar e deve cooperar, né? Se você vai lavar louças, separa o lixo vai para o lixo, né? E você vai lavar seus pratos já tudo sem resíduos, né? O resíduo tem que ser separado. O resíduo no chão, na rua, o que acontece? Nós falamos sobre isso, entope as galerias de águas pluviais, né? Você tem inundações por causa do lixo que o povo joga na rua, né? E outra coisa, e o lixo que chega no rio, ele polui o rio. Eu fiz fiz algumas inspeções nos rios. Vocês precisam de ver o que tem nos rios. Tem sofá, tem queijo, queijeiro vai lá, joga queijo no rio, queijo estragou, tem embalagens. Uma vez tinha um boi, eu tive que usar um produto biológico para desfazer, o boi estava morto, né? Tem cachorro, então assim, aí o esgoto é represado junto com isso aí, vira uma meleca, né? Então assim, nós cidadãos, eu fiz várias cartilhas, disso que a Jéssica está falando, cartilha para explicar como é que o sistema funciona e qual o papel do cidadão. O resíduo sólido é tanta coisa que é até difícil a gente falar em pouco tempo, né? Nós falamos da redução, da não geração, da redução, da reciclagem, né? Toda loja que a gente vai, a gente pega embalagem. Quando a gente saía, né? Quando não tinha pandemia, que a gente fazia compra, que agora a gente não faz isso mais, aqui tá tudo fechado. Então, assim, embalagens demais, né? Então, tem coisas que a gente pode evitar. Então, é o nosso papel, viu, Jéssica? Muito bom você ter feito essa pergunta para eu poder comentar. Sobre o EIVE, né? Realmente, EIVE é importantíssimo. Essa exigência das questões de saneamento aí, você ter uma prefeitura que exija, uma agência de meio ambiente, né? Que fala, pera lá, a CESAM aceitou fazer um elevatório aqui, mas eu exijo que seja feito um estudo de impacto de vizinhança, né? Eu exijo que seja seja feita uma reurbanização aqui, uma revegetação, que a pessoa que mora perto não seja afetada, né? Então, eu acho importantíssimo todo mundo estar junto. Uma coisa que eu já observei ao longo dos meus anos de trabalho é que a prefeitura, ela entrega
para a prestadora de serviço, para água e esgoto, e olha, fecha o olho, não é problema meu mais. Aí eles não preocupam mais com poluição de manancial, não preocupam com erosões, não preocupa com revegetação, não preocupa com nada. É como se o problema tivesse sido transferido para uma CESAM da vida. E as empresas de saneamento sofrem muito com isso. Nós tínhamos uma gerência de proteção de mananciais. Essa gerência fazia grandes eventos junto com os produtores, com a comunidade, tudo para poder revegetar ao longo dos rios, tudo, porque as prefeituras não se preocupavam. Então, é muito importante essa participação aí. Muito obrigado, professora. A Jéssica acrescentou aqui, né? Porque eu comentei que eles queriam cobrir o rio, lá, o Rio Calombeira. Ela comentou, pior coisa que podemos fazer é aterrar rios, isso causa um problemão. Além do que, a natureza vai querer reaver e acaba alagando. E não sei se você conhece Vila Velha, que é uma cidade aqui de Baixada, lá do Vitória, maior do que Vitória, inclusive, um município mais populoso e maior também em território. Ela tem quase certeza que o maior motivo de Vila Velha e Vitória alagar é por conta dessas coisas. Sem dúvida, Jéssica, há um problema de canalização de rios em Vila Velha, de ocupação das várzeas de inundação muito grande, né? Mas também é uma região toda de baixada. E a É a Maria das Coreia do Sul que fez aquele trabalho lindo que ela tinha fechado o rio, né, e canalizado, como a Jéssica falou, que não se deve, e depois ela revitalizou, ficou a coisa mais linda do mundo. Sim, Realmente é fantástico. é o Rio Desculpa Chão. te interromper. Não, imagina, aqui a palavra é sua. Mas esse projeto é um pouco polêmico, tá, professor, da Coreia do Sul. Porque parece que quando eles escavaram tudo, eles não acharam mais o rio. Só tinha um filetinho de água. É uma curiosidade, porque Ah, é? a bacia mesmo já tinha secado. Então eles tiveram que desviar a água de outro rio, a montante. Então é um projeto um pouco cenográfico, né? É muito questionado por isso. Mas existem várias experiências muito boas na Catalunha, em Rio Bezos, Manzanares, em Madrid. Então, Ah, é uma área legal. muito interessante, tá, Jéssica? Inclusive, a gente está pensando em fazer uma oficina de requalificação fluvial, pensando em Vila Velha. Se não fosse essa palestra, a gente teria feito a oficina em homenagem ao Dia Mundial da Água. Ah, que bom. Eu espero voltar aí em Vitória, Vila Velha, porque faz muitos anos que eu não vou. E eu tinha interesse de ir agora, mas aí com essa pandemia não pode viajar, né? Já tem mais de ano que eu não viajo. Uhum. Tá, não, então, queria só ler aqui outros comentários, né? A Maria das Graças falou que muitas pessoas, por terem ligações irregulares, não economizam água. O esgoto é lançado até mesmo nas vias de muitos bairros periféricos. A Thaís acrescentou, né, que a Marisa falando isso me faz questionar outros estados e principalmente outros países que instalam canos mais grossos, né, canos com a bitola maior, para que possa jogar o papel higiênico nas privadas. E a Maria das Graças ainda fala, outros tiram os lixos das residências, fora dos dias de coleta, e acabam criando muitos pontos de acúmulo de lixo nos bairros. Eu acho que nós chegamos aqui no nosso objetivo, professora, que foi despertar a participação, o interesse dos alunos, as perguntas dos alunos. Eu espero que você possa, quem sabe, vir realmente pessoalmente, quem sabe numa próxima vez, quando a pandemia passar. Também adoro Goiânia. Conheço pouco, fui 2 vezes a Goiânia, mas é uma cidade planejada, É lindíssima. uma gracinha. E quero agradecer novamente. Passo a palavra, então, para você fazer o encerramento, tá? Suas Certo. colocações finais. E depois, se o Cauê quiser, pode também fazer os seus apontamentos. Muito obrigado novamente. Então, eu fiquei muito feliz com as perguntas, com a participação, né? Há pouco tempo, essa semana eu fiz 4 lives, eu não sei por que ficou uma coisa, essa semana da água, né? E teve uma delas que eu vou ser sincera, eu não gostei muito das perguntas, porque eu acho que essas perguntas aqui foram de pessoas cidadãs, que se preocupam com a cidade, com o meio ambiente, né? Foram perguntas muito, muito bacanas e pertinentes, né? Eu achei importante ter transmitido essa mensagem para vocês. Eu agradeço muito o convite, viu? O Cauê é de uma gentileza, uma educação e uma atenção, né? Só eu perguntar uma coisa, na mesma hora ele estava respondendo, muito atencioso. Agradeço muito esse convite, viu, Cauê? Muito obrigada pela sua atenção. Agradeço muito João Lemos, achei de uma simpatia só, pena que eu não vi a outra professora, deve ser legal e simpática também pelas perguntas. Então, foi um prazer participar com vocês, tá?
Estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Eu desejo que Deus abençoe a todos, que a gente tenha saúde, né, nesse momento aí tão difícil, e que o Brasil possa superar esse momento aí, que é muita notícia triste, né? E é bom a gente ter esse momento aí, que a gente até esqueceu um pouco os problemas, né? E ficou falando de saneamento, que são coisas do cidadão, né? Que o cidadão deve se preocupar para a gente fazer um Brasil melhor e um mundo melhor, né? Agradeço a todos aí. Ô Marisa, eu vou estender o convite para que quando você vier aqui, vai sair eu e você junto para comer a muqueca, tá? Não pode esquecer da muqueca não, hein? Ó, obrigado, tá? Faço de suas palavras as minhas, no sentido de que muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente do IPOG, João, sabe que o tempo